Oiê, tudo bom, gente? A estação mais querida do ano chegou, a primavera, e hoje eu vou falar para vocês o que é a primavera, enfim, o que é a estação mais colorida e mais aromática do ano, né? Pensando em flores, tem a ver com café. Bom, a gente vai entender como esse café chegou aqui na nossa xícara devido a uma florzinha que nasceu há um tempão atrás na planta de café. Vem comigo que eu vou te mostrar ainda um mar branco de flores de café. Hoje o vídeo está incrível, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão amar o nosso conteúdo sobre como que nasce um grão de café. Então esse é o processo para a gente ter aqui a formação dos grãos. Realmente é uma imagem muito interessante, né, de olhar. Olha só isso. Bom, você já deve saber que a planta de café, o cafeeiro, ele veio da Etiópia. Mas o que você não sabia é que essa planta ela foi se adaptando a várias regiões, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Hoje em dia a gente tem variações, por exemplo, de plantas, né, variedades de café que se adaptam a regiões mais quentes, regiões mais frias, regiões com altitude maior, acima do mar. Lembrando que a Etiópia era um lugar super quente e hoje a gente tem plantas que se adaptam em regiões muito frias, ou seja, elas só vivem em regiões mais frias, né? Como a planta do café arábica. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem duas variedades que mandam, né, justamente em todo o processo de produção de cafés, que é a variedade arábica, que a gente conhece muito, por exemplo, nos cafés especiais, e a variedade conilão, variedade robusta, que vai se adaptar a locais mais quentes, e a gente tem uma produção menor no Brasil. Hoje quem manda realmente é o nosso cargo-chefe de produção de cafés, é o café arábica aqui no Brasil, que é produzido justamente em regiões mais frias, né? Regiões mais elevadas ao nível do mar, porque elas se adaptam geralmente a regiões com 800 a 1000 metros acima do mar. É uma adaptação que essa planta foi fazendo conforme o tempo. Lógico também que hoje em dia a gente tem a genética que ajuda. A gente tem plantas de café conilão, café robusta, que se adaptam a locais mais frios, e também tem plantas, por exemplo, de café arábica que se adaptam a locais mais quentes. A genética também, né, a modificação genética, né, o cruzamento entre plantas ocorreu de forma com que a gente tivesse essas plantas se adaptando em várias regiões. Mas uma coisa interessante da gente frisar, né? Mesmo com todas essas modificações, uma planta que está no seu habitat natural, que se desenvolveu para estar naquele lugar, ela produz muito mais. Isso a gente pode ver claramente nas produções de café, nas produções das lavouras de café. A gente entende que essas plantas produzem mais na sua totalidade final. Isso é interessante, né? A natureza agindo a favor da produção, né? Isso é muito legal da gente entender, que nem tudo a gente pode controlar. Mas o interessante dessas modificações genéticas também foi a questão da gente inibir pragas e doenças nessas plantas. Isso é muito importante a gente frisar, porque aí a gente tem o quê? O produtor trabalhando de forma mais tranquila, não tendo que aplicar vários tipos de agrotóxicos, ou seja, para poder acabar com essas pragas e doenças. A gente tem uma plantação muito mais saudável também de café. Isso é importante da gente frisar. Outro ponto mais bacana é que todo grão de café começou através de uma flor, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, que é o mais bacana. É que todo grãozinho de café que virou lá a nossa xícara de café final iniciou através de uma flor. E o que tem a ver a estação mais querida do ano, né, a estação da primavera, com a produção de cafés? O interessante que a gente tem nos cafés, né, é que a flor de café é totalmente branquinha. Eu vou mostrar para vocês que eu fui gravar na lavoura de café da minha família, a floração de café robusta, né, dos cafés robustos todos florados, que realmente é muito bonito, parece um mar todo branco, né, e gente, um aroma incrível de flor de café. Vocês precisam sentir isso, sabe? É muito diferenciado o aroma e ele é muito forte, realmente ele impregna por todo o local. Até porque são lavouras de café, são muito grandes, então a gente tem um aroma muito marcante. Parece que o café tá tipo com uma manta, né, toda branca, né, vários pontinhos, né,
É até interessante. O legal dessa flor também é que ela tem um cheiro super característico, né? Ela é muito cheirosa e acaba exalando um cheiro muito agradável, principalmente em toda a lavoura, até, por exemplo, na nossa casa, que fica ali, ó, que é a casa dos meus pais. E outra, a gente tem muita abelha polinizando essas flores de café, que é o que eu vou falar aqui para vocês, que é super importante. Quando a gente tem um ambiente equilibrado, ou seja, a gente tem a natureza ao nosso favor, a polinização de cafés ocorre de forma muito mais tranquila, ou seja, a gente tem o vento ajudando na polinização e a gente tem as abelhas também. Né? Mas quando a gente tem um ambiente equilibrado, a gente tem a natureza ao nosso favor, como eu falo. Olha só, gente, pêssego, pé de café logo aqui, olha essa mistura. Tem jabuticaba. É o que eu falo da gente ter realmente produções onde a gente visa o respeito, né, com a natureza, tendo realmente não só uma monocultura como é o café, mas também a gente poder mesclar com pés de frutas no meio, justamente para que os animais possam se alimentar também, né. A gente acaba tendo muito passarinho aqui, até porque a gente tem Mata Atlântica logo ali, ó, por cima da lavoura. A intenção também não é só ter o café, mas a gente conseguir fazer essa simbiose aqui, que ela ocorra de forma muito bem feita, né? Que a gente consiga também privilegiar um pouco da nossa fauna e flora local. Quando a gente começa com a floração de cafés, né, quando o cafeiro começa com a floração de café, o produtor ele já tem uma noção de como que vai ser a sua produção. Então a gente tem uma floração muito fraca, por exemplo, a gente entende ali que a gente não vai ter uma grande produção de cafés. Olha só que bacana, virando a câmera agora para vocês enxergarem, né? A gente entende já que a gente vai ter uma grande produção de café nessa lavoura no próximo ano. Esse também é um dos indícios para o produtor também fazer uma programação para entender como vai ser a próxima produção, o que ele pode arcar em termos também de cuidados com a lavoura, né? Para ter realmente uns tratos culturais onde a gente vai privilegiar que esse café tenha uma boa formação, para que a gente possa também ter um valor agregado muito maior na venda desse produto. Outro ponto interessante também da gente entender sobre a floração de cafés é que ela ocorre em vários estágios. A gente não tem uma única floração, a gente tem o café, que é uma planta perene, ou seja, ele produz uma vez ao ano, mas geralmente o cafeeiro ele acaba tendo 2 ou 3 florações, uma atrás da outra. Isso ocorre, por exemplo, devido às variações climáticas também, né? Mas é interessante que a gente geralmente tem uma floração muito mais predominante, ou seja, marcante, e a gente tem 2 florações mais fracas, né? A gente diz. Isso ocorre, isso é interessante a gente frisar, por isso que ocorre a colheita selecionada, onde a gente colhe grão a grão maduro de café. Como a gente tem florações em estágios diferentes, a gente vai ter, por exemplo, grãos em estágios diferentes nesse pé de café. Isso é importante a gente entender. Por isso que a colheita selecionada ocorre para a gente colher só o grão maduro, que é onde a gente tem maior concentração de açúcar, ou seja, maior concentração de doçura nesse grão, para trazer para a nossa mesa final. Isso é muito importante a gente entender, é onde que a doçura realmente está atrelada à nossa xícara de café final. Bom, essa daqui é a flor do café. A gente tem que entender que todo o processo, ou seja, para a gente poder para ter a formação do grão, o café vai florar. Aqui a gente tem um café, por exemplo, que já está na 3ª florada dele, e essa que foi a florada onde que ele teve maior abertura, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, numa rama que a gente já tem flores secas, a gente tem aqui, ó, formação de grão já nesse café, ó, bem pequenininho aqui da primeira florada. A segunda a gente tem algumas flores secas e a gente tem essa 3ª agora, ó, florando. Então esse é o processo para a gente ter aqui a formação dos grãos. É interessante entender que, por exemplo, no café, esse processo acontece a gente ter mais de uma floração devido a algumas temperaturas, devido realmente às temperaturas climáticas. Em alguns momentos a gente faz mais frio e outros momentos onde a gente acaba tendo um clima um pouco mais quente. Essa, por exemplo, é uma plantação de café robusta, né? Café conilão, onde a gente tem a floração. Geralmente ela acontece nesse período mesmo, um período onde a gente está saindo, por exemplo, do inverno e entrando agora na primavera.
A gente tem outros fatores também que acabam impactando na produção de café, né? A gente diz que a temperatura, o clima do local, ele é uma das questões chaves para colaborar tanto na floração de cafés, na produção em si, em todo o ciclo de produção do café. Né? Quando a gente tem, por exemplo, um ambiente muito frio, ou seja, com temperaturas muito baixas, a gente tem, por exemplo, o nosso café se desenvolvendo muito mais lentamente, ou às vezes até parando o processo de desenvolvimento desse grão. Tudo começa numa flor que vai se desenvolvendo até o seu grão final, né? Até o grão cereja final. Quando a gente tem temperaturas muito baixas, ou seja, a gente tem extremos de temperaturas nesse local, na produção de cafés, às vezes até paralisa o grão. Isso é ruim, porque a gente atrasa a produção de cafés, né? E a planta também tem dificuldade em dar manutenção a esse grão, ou seja, por tempo demais, né? Ela entende isso. Outra coisa também é quando a gente tem, por exemplo, temperaturas muito elevadas, ou seja, locais muito quentes, né? A gente tem uma alta de temperatura, por exemplo, na nossa lavoura, então a gente vai ter, por exemplo, esse grão de café se desenvolvendo muito rápido. Quando o grão de café se desenvolve muito rápido, ou seja, a planta ela não consegue ter energia suficiente para mandar todos os compostos necessários para formar um grão assim completo, realmente com todos os compostos que deveriam estar presentes naquele grão. Então a gente só para frisar aqui, por exemplo, a doçura desse grão ela cai muito. Então, para que um grão se desenvolva bem, a gente também tem que ter uma boa temperatura, ou seja, o clima ele tem que ajudar durante a produção de cafés, né? Outros fatores também, lógico, que vão influenciar na produção, como o solo. A gente consegue ir mapeando essas variáveis, né? Suprindo o que o solo está precisando através de análise, colocando ali os nutrientes necessários para que a planta se desenvolva bem, né? E mande toda a energia necessária para a formação desse grão. A gente também tem outros fatores como irrigação, que a gente consegue ajudar nesse controle, né? Até para manutenção da temperatura da planta, isso ajuda muito. Mas interessante a gente comprar a variedade certa para nossa lavoura e entender que a formação do nosso grão ela está sim sujeita a várias alterações de fora que a gente não pode simplesmente controlar. Enfim, é a natureza agindo, mas geralmente a planta ela é muito inteligente, ela vai florar no período certo, no período onde a gente não tem chuvas muito fortes, muito marcantes na produção. Esse grão vai tendo a sua formação correta porque a planta está plantada no local certo, né? Está plantada na região certa, na região geralmente onde que ela se adapta, onde que ela tem a maior influência de produção, ou seja, os cafés arábicas produzindo lá em regiões com altitude maior, acima do nível do mar, 800, 1000 metros acima do mar, e os cafés robustos, né? Café conilão, como você preferir chamar, produzindo em temperaturas mais perto do nível do mar. Isso vai favorecer para que a gente tenha produções maiores e produções muito mais uniformes, com grãos com doçura muito mais elevada na nossa mesa. Isso que é interessante da gente frisar. Lembrando, todo o café começa através de uma flor, então entenda, através de uma florzinha que você tem aí a tua xícara de café perfeita na tua mão. Realmente é uma imagem muito interessante, né, de olhar. Olha só isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio pela estação mais linda do ano, que são as flores do café. Sintam aí o aroma do café em casa, experimentem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é super importante para mim. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.